Em cena aqui, novamente no ar, ao vivo. Hoje, quinta-feira, dia de sempre trazer um convidado, alguém que eu admiro, que eu gosto, que eu conheço e acho que pode trazer aqui um ponto de vista super interessante do mercado de trabalho. A ideia com esses nossos convidados, com esses bate-papos que eu sempre tento trazer aqui para o Verdade em Cena é ajudar você, ator iniciante, a entender pontos cegos que talvez a gente tenha no nosso início de carreira e que muitas vezes a gente não percebe. Então hoje a gente vai trazer aqui a Karen Marinho para bater um papo. Deixa eu dar boa noite aí para a Pri, para o Caio, grande Caio também, para o Alisson. Então, seguinte, gente, Karen Marinho daqui a pouco está entrando, daqui a alguns minutos, e eu quero que vocês entendam de um ponto de vista de quem está no mercado de trabalho, de quem vem fazendo televisão, vem trabalhando no audiovisual, erros e acertos que a gente comete mesmo no nosso início de carreira, muitas vezes pela falta de experiência ou muitas vezes pela falta de informação, para poder trazer para vocês aqui sempre um norte de não cometer os erros que eu cometi no meu início de carreira. E essa foi sempre a minha ideia quando eu construí o Verdade em Cena, ajudar vocês, fazer por vocês, atores iniciantes, aquilo que não fizeram no meu início de carreira, quando cheguei sozinho no Rio de Janeiro. Então, as perguntas que vocês quiserem me mandar ou mandar para a Karen para a gente falar sobre a profissão, vocês mandem depois na caixinha. A ideia aqui é que vocês participem mesmo, tirem dúvidas para a gente poder fazer desse nosso bate-papo o mais proveitoso para vocês. Então, agradecer também aqui ao Caio Grego que está aí. Caio entrou lá na minha turma, faz parte do meu curso fechado, do meu grupo de estudo dos atores. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando aqui. Daniele também. A Fabiana também está chegando. Todo mundo que está entrando aí, boa noite. Bem-vindos. Então, a ideia aqui é ajudar vocês, atores iniciantes, tá? Então a galera está chegando, a Karen já está aí. Eu vou trazer a Karen para a conversa. Durante o nosso bate-papo, eu vou desativar os comentários para não ficar no rosto da Karen. E ao longo da conversa, eu vou abrindo aqui para vocês mandarem as suas perguntas enquanto vocês estão entrando, tá bom? A galera que está aí ao aula também está chegando, meus alunos estão entrando, tanto os alunos do conteúdo gratuito quanto dos alunos do conteúdo pago. Então, beleza. Boa noite, Pretinha, tudo bem? Então deixa eu chamar a Karen. Carinha, acho que você já está aqui, eu vou te mandar o convite. Deixa eu convidar a Karen que está aqui, pelo que eu vi, acho que ela entrou. Deixa eu ver se ela está aqui. Não, a Karen ainda não entrou. Então, beleza. Então, tô vendo aí que está todo mundo entrando. E o que eu quero que vocês façam? Tentem perceber que muitas vezes nesse nosso início de carreira, o que eu falo para vocês quando estão começando, que é normal a gente entregar às vezes um resultado frágil, inseguro, nervoso, pela falta de experiência, pela falta de conhecimento desse mercado novo, mas principalmente porque muitas vezes a gente no início, a gente se coloca uma responsabilidade de entregar uma qualidade de algo que muitas vezes está na nossa cabeça. Então é importante que vocês percebam nesse nosso bate-papo que eu vou ter aqui hoje com a Karen, que às vezes até a gente quando está ali já trabalhando, que tem que entregar um resultado, a gente faz escolhas erradas, a gente às vezes está num dia que não é muito massa, ou às vezes tem umas cenas que traz pra gente uma dificuldade que também a gente nunca tinha se deparado e acaba entregando um resultado que a gente não esperava. A diferença é que a oportunidade da prática faz com que a gente não tenha muito tempo de ficar romantizando os nossos erros. A gente tem que pro dia seguinte gravar, a gente tem que pro outro dia tentar melhorar. E por isso que eu bato muito na tecla aqui no Verdade em Cena, que vocês precisam entender que nesse início de carreira é a prática, é o hábito de colocar o seu material humano, o seu ator sempre em atividade, é que vai permitir que vocês evoluam, que vocês comecem a descobrir nessa sua trajetória, nessa sua jornada do seu ator, pontos que vocês têm frágeis e pontos que vocês precisam melhorar, ou pontos de qualidade também que vocês precisam manter e olhar com mais carinho e evoluir, tentando fazer com que aquele ponto de melhoria ele sempre cresça mais, tá? Seguinte, galera, então, deixa eu dar boa noite aqui pro Jaba, que entrou agora. Jaba também está no meu curso pago, faz parte lá do meu grupo de estudo. Então eu vou trazer a Karen aqui agora pra gente bater um papo, tá? E aí, quem tiver dúvidas, quiser fazer pergunta, eu abro depois para todo mundo ver de um jeito melhor, tá? Mandei aqui o convite para a Karen, esperar ela entrar, para a gente começar esse nosso bate-papo sobre a carreira do ator
Karen Marinho! Oiê! Peraí, deixa eu aumentar aqui o volume pra te ouvir bem. Pronto. Deixa eu, antes da gente começar e eu te dar boas-vindas, deixa eu já desativar, que às vezes eu esqueço de desativar comentários. Pronto, fechou. Karen, minha amiga, primeiro eu quero te agradecer muito por você estar aqui no Verdade em Cena. Muito obrigado. Imagina, que isso? Quanto tempo que a gente não se vê? Pois é, sabe o que é engraçado? Eu estava conversando, acho que esses dias com o Léo Mijorinho e tal. Uhum. Essa coisa da rede social, a gente vê ali alguma coisa. Quando você vai ver, tem tipo 4 anos que não encontra a pessoa, 5 anos que não encontra a pessoa. Não, e eu tava E passa muito. raciocinando, a gente nunca trabalhou junto. A gente nunca trabalhou juntos. Eu Nunca. estava falando isso. Nunca, a gente nunca trabalhou junto. Isso é Nós já muito estivemos louco. na mesma emissora por um Sim, período, mas de trabalho nunca. nunca. E espero que isso aconteça. A gente já foi muito presente na vida um do outro. Com Eu espero que isso aconteça. certeza. Com certeza, Minha foi amiga, amizade de bastidores, né? Total. bastidores. E sabe o que é engraçado que eu estava. Ontem eu entrei, fiz uma live rapidinho, aí a gente conversou, você entrou ali e tal, e eu fiquei pensando, quando eu te conheci, você tinha uns 14, 15 anos, e eu lembro que seu pai, que eu tenho muito carinho, né, teve lá presente, e eu conheci muito, e eu vi aquela menina, eu falava, gente do céu, que menina talentosa, e você tinha ali 15 anos. E aí eu queria te trazer para esse bate-papo do Verdade em Cena, começando um pouco por aí, só para eu entender, eu te acho uma atriz muito talentosa, mas você com 15 anos, quando estava fazendo aquela novela, você tinha uma maturidade ali em cena, você tinha noção do que uma menina de 15 anos estava no mercado de trabalho ali, tendo que entregar, ou ainda para você era uma coisa que tipo, é meio que um hobby, estou levando ali, pintou uma novela. Como é que era isso no seu início de carreira para quem tinha 15 anos, fazendo uma novela já? Não, nunca foi um hobby, porque os meus pais nunca deixaram ser um hobby. Sempre foi muito assim, uma coisa é você fazer a sua peça de teatro no seu curso. Minha mãe falava isso, elogio em curso pago é muito fácil, minha filha. Quero ver para o mercado de trabalho. Então, sempre foi banho de realidade. Então, quando eu fui contratada pela primeira vez pela Globo, que eu fiquei 1 ano fazendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que aí sim foi meu primeiro trabalho com 13 anos, é assim, ó, você é funcionária, você bate ponto, como qualquer outra pessoa. Ah, mas eu tenho 13 anos. Não importa, você é tão Sim. funcionária quanto quem tem 30, 50, 60, 80 anos de casa, não importa. Então isso sempre foi trazido para mim pelos meus pais para eu levar aquilo ali com seriedade, assim, não é porque você é criança que isso não é sério, que isso aqui é brincadeira. É Sim. tão sério como se você não fosse. Então para mim nunca foi um hobby, era um prazer. Eu fazia aquilo por prazer, eu não fazia por necessidade, nunca foi. Sempre foi porque eu gostava daquilo ali. Meus pais abriam mão de coisas, inclusive profissionais, para poderem estar ali comigo, porque menor de idade tem essa Sim. necessidade, né? Então, mas por isso que para mim sempre foi essa seriedade, entendeu? Talvez Sim. até demais. Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, que você falou uma coisa engraçada agora. Você falou elogio em curso pago é até bom, né? E tem uma coisa que eu brinco com os meus alunos, que eu falo assim, eu não quero que vocês gostem de mim, Uhum. eu quero que vocês sejam bons. E tem hora que eu vou falar mal, eu vou falar, cara, isso tá ruim, porque a gente precisa, às vezes, pontos cegos que quem está começando não vê, e a gente que às vezes está com esse olhar de fora, a gente precisa ser mais cirúrgico. E como é que era então? Eu quero voltar então nessa menina de 13 anos, que eu te conheci com 15, eu acho, 14 para 15. Uhum. E tem tempo, né? Porque isso foi 2005, 2006, meu Deus do céu. Tô com Eu tô com 32. 40, né, cara? Eu tô com Eu tô com 32. 40 anos. Tudo bem, você é mais nova do que eu. Você tem o quê? 31, 32, 32? 32. Então eu sei que eu era mais velho naquela época, mas como é que era então para essa menina de 13 anos, que tudo bem, tinha os pais cobrando dali e tal, mas que provavelmente estava chegando ali num estúdio, numa gravação, que é um lugar que intimida para quem está chegando, pelo menos foi assim comigo na minha primeira novela, ter que lidar com essas suas fragilidades, existia uma cobrança da sua atriz que tinha que entregar o resultado, ou existia erros que iam para o ar, e como é que você lidava com esses erros de início de carreira, de quem é uma criança que está começando, você tinha uma pessoa que talvez estava ali falando, ó, isso aqui não é legal, isso aqui você tem que mudar. Como é que foi esse processo para a sua Meu atriz que estava ali? início foi, que eu até falei ontem aqui com você, que foi num workshop com a Sininha de Paula. Não meu início estudo, meu início de Sim, carreira TV, mas eu já fazia teatro desde os 6 anos de idade, então eu sou formada em teatro, eu venho do teatro, a minha base é totalmente teatral. E aí, como você falou ontem de workshop, que eu acho que é uma coisa essencial em falar, que era o que o meu mestre falava, né? Que era o Elvio Garcês aqui no Rio. E ele sempre dizia, quer ir fazer workshop com um diretor, com um produtor de elenco. Não era uma coisa tão comum como é hoje em dia. Naquela sim, época era uma coisa assim
Nossa, saía na capa do Globo, fulano tá É, fazendo um workshop. Então era uma coisa super difícil, né? Então ele falava, quer ir, vai para se mostrar, para se amostrar, né? Ali é o momento que você tem para se colocar. Se você vai para sim, não ser bom, para pagar mico, ainda tá nervoso, não tá seguro, não vá, não é para aprender. Ele falava, não é para aprender. Para aprender, aprendam aqui, comigo. Lá é só você ir para se exibir. Se exibir no melhor sentido da palavra se exibir, se colocar no mercado, sim. né? Você se mostrar para o mercado. Então ele falava isso. Quando eu decidi fazer o curso da Seninha, a primeira coisa que veio na minha mente foi: me sinto preparada com 12 anos? Me sinto preparada? Tá, acho que dentro do que eu posso, me sinto preparada. E aí foi aí que eu fui fazer o curso. E lá no curso, ela se sentiu segura de me convidar para um teste para o sítio do Pica-Pau Amarelo. Por ela, nunca o sítio do Pica-Pau Amarelo na época. E foi esse o link que eu fiz o teste, passei e peguei a protagonista do sítio. Massa Fiquei um demais. ano fazendo o sítio e depois eu fui para Record direto no ano seguinte, foi quando a gente se conheceu, que eu fiz Luz do Sol. Mas sobre isso, quando eu entendi que eu tinha passado, eu achei que era um papel pequeno, que eu fosse ter um tempo para digerir, compreender, entender o ambiente, entender o que é cada coisa. Eu, desde pequena, tenho o gosto de ser diretora, né? Hoje eu sou formada em direção de audiovisual, sou pós-graduada em direção. Mas na época, imagina, não. Então eu queria ir para o estúdio para entender o que era câmera, como é que era a luz, onde posicionava, entender o todo para me sentir mais segura, para conseguir controlar aquela situação ali o máximo possível, porque controlar a gente não controla, né? Mas pelo menos achar que eu estava controlando. E aí eu tive uma coach na época que eu chamei, que é a Verinha, que foi quem fez meu link com a Record também. A Silvia Pareja, que, enfim, hoje não está mais aqui com a Mas gente, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Essa busca da coach partiu de você ou te de falaram assim, ó, você tem mim, que ter? totalmente de mim. Nem, não era comum coach na época, não se falava sobre isso. Era nem preparador, não lembro nem qual era o nome que tinha, assim, mas não era nem coach, era uma coisa meio, não era comum, entendeu? A Verinha fazia isso, a Paloma Riani fazia isso, acho que elas é que eram as mais conhecidas ali na época fazendo isso. E eu já conhecia a Paloma, acabei entrando com a Verinha. Então foi ela que me deu um norte ali de ajuda de cena. E diferente disso, a Sininha é uma excelente professora. Assim, ela dá aula de TV há bilhões de anos. E fazer o sítio com ela foi a minha escola de TV. Eu cheguei sem saber absolutamente nada. Nada. Eu não sabia nada. E ela que me ensinou tudo aí. E depois disso, até tá o Orton aí também. O Orton é um cara de produção, trabalhar comigo na Record, hoje ele tá na Globo. Mas eu também fui me agarrando nessas pessoas, que são aquelas pessoas lá que estão do nosso lado o dia inteiro, falando, ó, agora é a hora que você vai comer, ó, agora é a hora que você... Para entender como funciona a logística. Tipo, que câmera é aquela? O cara ia lá e me explicava. Eu fui me agarrando nas pessoas que a gente faz de amigos para poder também aprender, entendeu? Acho E que vai da sua vivência. você falou uma coisa massa, assim, porque o curso que eu tenho, o Verdade em Cena, que é um curso de preparação para TV e cinema, uma das coisas que eu bato muito na tecla com os meus alunos é a prática que vai te fazer perceber fragilidades, pontos que você tem que evoluir. E quando você começou e quando eu comecei, foi assim também. Eu não tinha feito um curso de televisão, eu não tive a oportunidade de praticar. E foi dentro de um set, fazendo a novela lá com a Vancina, naquele período que a gente conheceu em 2005, 2006, que eu fui entendendo que eu, como ator, não sabia fazer televisão. Eu fui aprendendo a atuar para o audiovisual, fazendo audiovisual. E se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo e praticar um pouco daquilo, eu provavelmente teria entregado resultados melhores. Eu brinco que aquela primeira novela que eu fazia, tem umas cenas que estão no ar, que hoje eu olho, parecia que eu estava tendo cãibra durante as cenas. Eu fazia umas escolhas de expressões que na minha cabeça era ótimo. Eu brinco, eu em casa eu sou ótimo, mas aí quando eu fui ver, eu falava, meu Deus do céu. Então, me explica um pouco essa percepção que você foi entendendo da televisão e como é que essa prática, apesar que você falou isso, eu só queria que você aprofundasse mais, como que essa prática te ajudou, por exemplo, logo depois eu lembro que você já estava na novela, já com muita atitude em cena, assim, com muita segurança. Como é que essa prática te ajudou a desenvolver essa atriz sua, já que você também aprendeu ali dentro de um set trabalhando, apesar de ter vindo de um curso que te ajudou, mas eu imagino que a prática diária de um set talvez foi seu maior carro-chefe. Os cursos eu acho que são extremamente necessários. Eu faço curso até hoje, estudo, faço faculdade, qualquer coisa eu topo, eu adoro estudar, eu sou rata de livro e de estudo. Mas uma verdade
o dia a dia no set, ninguém consegue fazer igual. Não tem como, porque no curso você não bota 4 câmeras, 100 pessoas no estúdio, 3 caras do corpo de bombeiros, um passando correndo porque a cabra que passou ali, o outro pegando que pegou fogo ali. Aí o outro vai... Não tem como, assim. Um dia a dia num set é só num set para você entender que você não pode se absorver por nada daquilo. Você tem que ficar na sua aqui e simplesmente fazer o seu. E não há lugar que refaça essa vivência. Então, é o dia a dia. Isso é um fato. No curso, a gente vai tentar se fortalecer ao máximo na gente, para você chegar lá o mais bem preparado possível, o melhor preparado possível, para você garantir o seu. Eu falo, o meu tá garantido. Tem milhões de coisas acontecendo aqui, mas eu sei o que eu vou fazer. O meu aqui tá pronto. Você falou sobre uma coisa interessante ontem na live, que eu adorei. Eu sou rainha disso desde pequena e nem sabia, que é o fazer na hora, né? Hoje tem vários livros que falam sobre isso, mas na época não existia, né? O Edgar Miranda lá da Record, ele sempre dá um livro pra gente, né? Que é Como Parar de Atuar. Ele sempre dá esse livro de início de novela, eu adoro esse livro. E eu sou essa pessoa, eu desde pequena eu pego o texto, decoro, porque a gente não grava uma cena por dia, a gente grava 38, 25, assim, se você não decorar, você não é ninguém. Então, decoro mesmo, decoro crua, decoro, sei falar, falo meu texto inteiro, é isso, decorei, pronto. O que eu vou fazer? Não sei, não tenho a menor ideia. Eu vou chegar lá na hora e vou ver o que o outro vai me trazer, o que o cenário está me trazendo, o que o diretor trouxe para mim, o que eu ouvi do preparador, o que o meu colega me trouxe de diferente. É ali, não faço a menor ideia, eu não passo sabendo o que eu vou fazer. E você falou sobre isso, né? Não ir marcado, não ir combinado com você. Porque são coisas que eu acho assim, mas eu acho que foi um erro do mercado. Eu acho que é igual você falou, não existia cursos assim antes, não existia esse contato que a gente pudesse praticar antes. Então, eu já tinha feito novela, já tinha feito filmes, mas eu dou esse exemplo. Aí eu fui fazer uma série em 2015 com o Matheus Nastergalli. Aí eu cheguei ali de um jeito na preparação com a cena, e a gente fazia, o diretor falava, não, vamos por aqui. Aí o Matheus fazia na hora outra proposta, mais foda ainda, tudo bem, ele é um gênio. Claro. E eu falava assim, cara, eu preciso ter como ator esse domínio de ser capaz de entrar ali, entregar a minha melhor versão com aqueles estímulos que são me dados na hora. E isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla com os alunos, principalmente, que existe um lugar errado de olhar, que parece que é você ficar preso no seu estudo enlatado dentro da sua casa, que é o que vai te dar segurança no set. E não, se você entender que o seu estudo é uma base e que dentro da cena você tem que jogar, você vai chegar lá muito mais potente. É pelo menos assim que eu venho entrando em cena e tentando fazer com que os meus alunos vá para a cena, sabe? Sem estar enlatado com um estudo sozinho em casa, sabe? É o que eu acredito. O estudo é para você ter. Não para aquele personagem, para aquela situação, para um momento específico. É para a vida. Para você usar sempre que você precisar, mas não para se preparar especificamente para aquilo. É claro, eu já fiz um personagem onde eu tive uma coach também especificamente de corpo, porque era uma personagem de época, eu entendia que ela precisava ter um corporal diferente, ela tinha que ter alguma coisa que eu não sabia o que era. Sim. E a gente ficou trabalhando durante tempos para entender o que era o corpo daquele personagem. Mas também era um corpo natural, não era uma coisa que eu montava e chegava lá na hora. O figurino me ajudava, tinha uma composição de itens da arte que me ajudavam. Sim. Mas eu entendi na preparação o que eu queria encontrar com aquela personagem. Eu encontrei, mas eu não ia montada, né? Não é uma fantasia. Porque eu acho que cada processo, o Wagner Moura fala isso, cada processo que você vive, ele como ator, ele se joga em cada processo. Se tiver que plantar a bananeira, ele planta a bananeira. Mas aí quando você chega ali no valendo, e você falou isso muito bem agora, e eu sempre gosto de deixar isso claro para os meus alunos, que me entristece às vezes, tem uns cursos que falam que vai te preparar, e você falou bem, eu vou usar suas palavras. Não existe preparação que vai fazer com que na hora que você chegar no set, que tiver 4 câmeras, tiver uma equipe, você poder fazer de primeira, que vai te preparar para esse momento. Não vai. Você talvez vai chegar lá mais entendedor do que acontece, mas cada dia é um dia, e só a prática que vai te dar essa casca como ator, né? Para você chegar ali talvez mais preparado para o que vai rolar ali na hora. Eu passava mal em teste antigamente, e até em peça de teatro. Passava mal mesmo, assim, passava mal. Eu passava mal, você tem que tomar remédio antes para não passar mal. Hoje em dia eu não passo mal. Mas por quê? Ficou... Não, eu continuo ficando nervosa, mas você vai entendendo as suas seguranças. Até ali eu vou. Opa, aconteceu um negócio aqui. Peraí, me tira. Não, mas vamos lá que eu sei. Você vai aprendendo a lidar com as situações, você vai conhecendo
o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que é comum, o que não é comum. Então você vai conseguindo controlar melhor. Sim. Mas não há nada que te prepare para um set onde você tem É. 200 pessoas trabalhando para uma cena acontecer. Não há. Tem cena com cavalo, tem cena com arma, tem cena com bicho, com gente, com criança. Tem cena de tudo, entendeu? Ninguém vai estar preparado 100% para aquilo. Mesmo quem já faz aquilo há milhões de anos. Não tem como. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem quantos trabalhos na TV, assim, filmes, séries? Você sabe de cabeça? Eu não fui ver isso. Eu acho que são 12 ou 13 novelas, talvez sejam 13, e um longa. Caraca, 13 novelas e um longa. Show de bola. Por que eu te perguntei isso? Porque hoje, tudo bem, a gente, né, aquela velha frase, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 23. Tem coisas que não dá pra gente voltar atrás. Mas eu sempre tento, nessas bate-papo, tirar sacadas para quem está assistindo, principalmente do curso aqui gratuito. Se você pudesse, né, 13 novelas, eu imagino que existia uma atriz completamente diferente na 13ª do que na segunda, na terceira, na quarta novela. Se você pudesse dar 2 dicas, ou uma dica, enfim, uma dica que você acha legal, que você percebe hoje com a sua evolução que era errado, ou que te atrapalhava quando você escolhia o seu processo de estudo, enfim, alguma coisa que você fazia, que hoje você fala assim, putz, eu não faria isso mais hoje se eu fosse gravar. Se eu for entrar no set agora, eu não faria isso, por exemplo. O que você daria dessa dica, assim? Acho que são 2 coisas. A primeira é sobre o nosso assunto inicial, né? Não levar tão a sério. No bom sentido do não levar a sério. Não é não ser profissional, não é sobre isso. É não levar a sério para você mesmo, de carga, de você acabar levando aquilo com tanta seriedade que aquilo ali vai tudo para você, entendeu? Fica só com você e você acaba não aproveitando. Marco Rodrigo, o diretor que eu trabalhei no sítio, ele falava uma coisa que era muito legal. Você tá se divertindo? E aí a gente era criança, né? E aí tinha algumas crianças que às vezes falavam, não, eu não tô. Ele falava, então não tá valendo a pena. Tem que ser divertido. Quando não for mais divertido para você, esquece, muda, vai fazer outra coisa. Tem que ser divertido. Esse é o mínimo, o resto a gente vê depois. E eu acho que lá, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, nada a ver essa fala. Mas eu não tinha maturidade para entender o que ele estava falando, sabe? Sobre o se divertir. Não é não levar com seriedade, não é a falta de profissionalismo, não tem nada a ver com isso. Mas é ser não é você ser arte. desleixado, né? Você não vai ser desleixado. Não tem a ver com isso, nunca. Até a Sininha, que foi a minha professora em TV especificamente, né? Ela era muito, muito exigente em relação a texto, a horário. Ela ensinou isso pra gente e a gente tinha que seguir realmente aquilo ali porque ela dava importância e não mas eu sou criança. Não importa. Você é um funcionário como qualquer outro e você tem que cumprir. Então, isso pra mim sempre foi uma coisa muito séria. Mas eu acho que é isso, é não levar com tanta, não se levar tão a sério, não levar com tanta seriedade e se divertir também. Isso até em teste, eu fico morrendo de expectativa de resposta de teste e é terrível, que você fica naqueles dias assim, esperando aquilo. Eu lembro que eu não tinha Natal, fazia teste perto do Natal, meu Natal era assim, falava, não quero Natal, quero a resposta do teste, sabe? É terrível, é para todo mundo que tá em volta, não só para você. É muito legal te ouvir falar isso, porque eu tenho muito ator iniciante mesmo, assim. Tem uns que já estão praticando, mas muito ator iniciante. E isso que você falou de se divertir é muito importante, porque eu já perdi para mim várias vezes num teste. Eu me colocava uma responsabilidade tão grande, parece que se eu não fizesse ali uma cena maravilhosa, minha vida ia acabar. E às vezes a gente, depois que está no mercado de trabalho, se entende, cara, que a nossa carreira é mais construída com não do que sim. A gente toma muito não. Ou nem é sobre isso, ou nem tem uma justificativa que você vai falar. Foi isso. Um amigo do meu noivo, ele fez o mesmo teste que esse amigo, né? E o amigo é um grande ator, nem é esse o ponto. Não era nem sobre a questão da qualidade de cena dos dois. Os dois são bons atores. Só que a gente fez uma super produção, a gente filmou e tal. Ficou super legal a gravação, ficou tipo bacanérrimo. Esse amigo dele, ele pegou, gravou com um interruptor atrás, numa parede branca que tava meio manchada, assim, de mão. E aí ele gravou a cena inteira, assim, do self-tape com o interruptor, um negócio terrível, com uma luz terrível. Ele pegou o filme. Isso é massa. Isso é... E eu olhei pra aquilo e falei, mas tem um interruptor, tipo, tem um negócio, tá feio. E o cara pegou. É muito legal porque, assim, isso cara, vocês que estão vendo essa live, eu não estou vendo as pessoas aqui, se você é meu aluno, se você quer ser ator, entenda isso que a Karen falou, o seguinte, e eu falo isso sempre, você pode fazer a sua melhor cena. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar. Você pode fazer o seu melhor teste e não ser aprovado, e você pode fazer um teste ruim
e ser aprovado, porque não está ligado ao seu talento só como ator e atriz, você ser aprovado ou não em algo. Então, você entender isso, tira esse peso que você falou da gente não se divertir. Eu vejo pessoas indo para teste ou indo fazer uma cena, às vezes lá no curso, que parece que eles estão indo lutar uma guerra. Eu falo, cara, calma, é só uma cena. Se a cena for merda, tudo certo, você faz outra amanhã e vida que segue. Então, isso que você falou é muito massa. Você pega um trabalho e você fala, sério? É muito engraçado. Eu lembro de situações de ficar com dor na lombar por causa da ansiedade. Você fala disso do Natal. Meu Deus do céu, você tinha essas coisas de dor, de reverberar pro corpo, assim? Passava mal, tô te falando, antes de entrar em cena, em teste, eu passava mal, eu suava, eu passava muito mal. Hoje em dia eu fico muito mais tranquila em teste, hoje em dia eu gosto de fazer teste, não tenho problema em fazer teste. Mas eu tinha, não era nem pânico não, eu levava bem a situação, sabe? Ali eu sabia lidar com a situação. Já entrei em teste, tive que fazer 10 vezes o teste, porque eu falava, não, fica aí, faz nas outras pessoas. E aí você, sabe, assim, já aconteceram várias coisas em teste que eu tive que fazer. Mas quem me ensinou isso foi a Record. Porque o que aconteceu? Quando eu entrei na Record em 2015, 16, eu fui contratada durante 12 ou 13 anos, 11 anos, nesse meio de caminho. E eu fazia teste ainda, assim, pra novela mesmo, contratada da casa. Por perfil, por interesse ou não, né? Pro autor conhecer, pro diretor conhecer, por todos esses motivos. Então eram testes verdadeiros, não era teste... já passei, tá só vendo. Não, é teste, valendo. Vai pegar ou não vai pegar. E eu queria E às vezes pegar. você não pega, Exato. mesmo estando lá na emissora. Então eu queria pegar, era teste real. Só que eu fiz tantos, mas tantos, mas tantos, mas tantos. E chegou uma hora que eu já chegava lá. E aí, gente, tudo bom? Não sei o quê. Vamos precisar de mim hoje? Vão lá, tranquilo. Não, posso? Quer que eu faça outro texto? Faço. Me dá. Esse aqui também? Ah, beleza. Sabe, assim, já chegava tranquila. E isso foi, essa experiência de teste foi graças à Record. Senão hoje eu não teria a tranquilidade que eu tenho em fazer um teste. Não mesmo. Foi a experiência, foi o dia a dia. Isso que você está falando, para a galera que não sabe, é muito legal, porque assim, eu lembro que quando eu estava lá na Record, fazendo novela, eu estava com uma novela no ar, do Avancini, e o Spinello estava montando Amores e Intrigas. Eu não lembro qual novela que o Spinello estava montando. E ele falou, Duque, adoro seu trabalho. Quero você na minha novela. Eu falei, massa. Aí eu fui fazer um teste, só ator da casa. E não peguei. Então, tipo assim, às vezes, nem o diretor da novela falando que gostava de mim, me chamando, porque as pessoas. Como é que ela chama, gente? Esqueci o nome dela. Uma produtora de elenco, esqueci o nome dela agora. Ela fala uma coisa que é legal, assim, para os atores precisam entender também, que não é só sobre você, é sobre o personagem. Às vezes não está no seu perfil, às vezes muda e faz parte, né? Então essa coisa, tipo, você contratada por 12 anos fazia teste dentro da emissora que te contratou, né? Exato, fiz muitos testes. E também não é só sobre, é sobre, por exemplo, o diretor vai ver, às vezes ele não imaginou a sua imagem ali, e sim a do fulano, que é diferente de você, entende? Então, é uma junção, é sorte. Também é sobre sorte. E acontece coisas assim, aconteceu comigo uma situação na Record mesmo. Eles tinham me ligado, eu estava até em BH, que era para fazer uma novela, não lembro qual, e já estava tudo certo, era um personagem que ia ficar 6 meses, só que aí, tipo, eu ia pro Rio segunda. A atriz que ia fazer meu par engravidou, tiveram que trocar a menina que ia fazer meu par, com isso trocaram a família, trocaram não sei, meu perfil não batia. Falaram, Duque, seu personagem caiu, cara, sinto muito. Isso acontece, isso faz parte do mercado de trabalho. Com certeza. Né? Não tem como. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então. A gente falou de duas coisas que você sabe, percebe hoje, assim, comparando, que talvez você não faria isso, de não se divertir e tal. E duas coisas que você fala assim, cara, isso eu acho que é um acerto, que hoje, eu olhando, eu vejo que me ajuda. Tipo, duas coisas que você consegue perceber nessa sua evolução, que é legal para dar dica de quem está começando, que seria legal ir por aí, assim. Tem uma dica, alguma coisa que você poderia? Primeiro é o clichêzão do estudo, né? Super clichê. Eu ouço isso e fico, ai, que saco, que estude. Não, Mas não é não, viu? Mas é assim, é essencial. Não só os cursos. Sei que curso é caro, não tô achando que é fácil para ninguém, realmente não tô. Aliás, tem 2 cursos agora que eu adoraria fazer e não tenho condições financeiras hoje de bancar. Então, assim, não é só com quem está começando, quem já está também é a mesma coisa. Mas o estudar as possibilidades, sabe? Às vezes tem um curso que você vai poder... não é tão caro, mas você vai poder fazer, você vai estar ali exercitando. Isso já faz a diferença. Então, é o curso do fazer, do acting, não só do estudo de cabeça, né? Mas o estudo cabeça, ele também é importante. Você ver outras coisas, você entender outras coisas. Eu sou viciada em série, em filme, em livro.
E eu acho que isso sempre traz uma nova vertente, uma nova ideia. Mas para quem tem a oportunidade de estar num set, aí falando para uma outra pessoa, eu acho que é o aproveitar o todo. Não vai lá fazer só o seu. Não vai. Fica no caminhão da maquiagem, ouvindo o que os outros estão falando e tentando entender o que o ator mais velho está passando com o ator mais novo, como é que eles batem a cena. Vai pro set mais cedo. Você não grava hoje, mas pode entrar na emissora, né? Quando você está contratado na novela, você pode. Quando é participação, não pode. Mas se você está contratado no sítio, se eu não gravava de segunda a sábado, eu estava no Projac de segunda a sábado. Porque eu não sabia o que era um estúdio, eu não sabia quando eu ia ter outra oportunidade. Então eu sentava no estúdio, ficava no chão do estúdio e ficava assim. Vai gravar hoje? Não, vim só ver. E ficava vendo. Eu fui gravar com chroma key, para quem não sabe, aquela tela verde atrás, né? Hoje em dia já tem outras cores, mas tela verde. E aí eu sabia que eu tinha uma sequência de cenas enormes de tela verde, porque era uma cena no fundo do mar, eu tinha que estar nadando, não sei o quê. Eu nunca tinha gravado com aquilo ali. O que eu fiz? Olhei no roteiro, falei, olha, vai ter no dia tal uma gravação inteirinha de chroma key. Vou pro estúdio. Fiquei sentada no estúdio assistindo os outros. Ah, é assim. Para quando eu chegar lá, eu não ficar tão perdida sem entender o que é. Então, é você aproveitar ao máximo a oportunidade que você tem. Tá fazendo um curso, não vai lá só fazer a sua cena, assiste a cena do colega. É tão importante você ver as cenas dos outros. É isso aí. Meu, é muito importante. Ah, não é para criticar, julgar, não é sobre julgamento, é sobre aprendizado. É sobre você até entender o que você gosta e o que você não gosta, o que você faria e o que você não faria. Ver de fora, porque a gente não se vê. Eu lembro que a Sininha falava muito sobre isso, sobre os jovens que ficavam assim na câmera, né? Aí ela falava, tá no navio? Como aconteceu? Ou a mão, né? Aí fica numa mão assim que ela... Oi, a mão não aparece. E você não se percebe, você não vê. Eu até hoje, eu detesto as minhas mãos. Eu não sei o que fazer com elas. Exatamente, é horroroso. Até hoje. Você fica nervoso, eu já sei que eu vou logo pra mão. É muito ruim. Então, até hoje, eu fiz um teste semana passada e eu lembro até que o cara falou, não, pô, pode soltar a mão, tá tudo bem. Eu falei, já tensionei a mão. Depois de 20 anos, já tensionei a mão. É normal, sabe? A gente vai jogar para algum lugar. E ela falava muito sobre essas coisas, mas é ver no outro. Caramba, ele tá no navio, realmente, eu não reparei, olha aí. Exatamente. É uma das coisas que você falou, eu acho foda, assim, porque eu falo muito com os meus alunos de você entender que observar o outro, você aprende muito. E quando eu estava lá na Record, que foi quando eu estava começando, já tinha feito lá poucas coisas, quando eu peguei a primeira novela, que eu falei, cara, eu posso ficar em casa no dia que eu não gravar, mas se eu for pro estúdio e ficar vendo Celso Tirrello, Lucinha Lins, Jussara Freire, Bem-vindo Siqueira, porra, eu tô fazendo um puta curso vendo ali. E por que eu falei que isso que você disse de estudar não é o óbvio? Porque no curso profissionalizante que eu dou aula presencial, tem alunos que eu dou exercício, tipo assim, fica 10 dias para fazer o exercício, chega no dia e fala, ai professor, não deu para fazer, você me desculpa? Aí eu falo, cara, para mim não muda nada na minha vida, eu vou continuar fazendo filme, novela, muda na sua. Então esse comprometimento que você falou, que parece óbvio, mas não é o que eu falo para vocês que estão aí, que desejam trabalhar. Se vocês não entenderem que tem atores que estão no mercado de trabalho e vão estudar, porque entende que o material humano dele que precisa evoluir. E muitas vezes você que está começando fica num romantismo achando que vai brotar de um dia para o outro uma potência, uma qualidade na sua atriz. Não vai. Se você não buscar estudar, não vai evoluir. Não tem como. Até porque a gente fala assim, eu quero estar preparado, né? Mas preparado para o quê? Você não sabe o que vem. Então, assim, eu estudo para estar preparada. Tá. A minha primeira personagem era uma personagem normal, cotidiana, ok, beleza, estava preparada. Aí a minha segunda personagem era uma nadadora. Eu sou uma nadadora? Não, eu sei nadar. Então, assim, eu não estava preparada, eu tive que fazer aula de natação. Tá. A minha outra personagem era uma policial. Eu estava preparada? Não, eu tive que fazer workshop de arma, porque eu não sei atirar, eu não tenho uma arma. Então, assim, não, eu não estava. Como eu ia me preparar? Não tem como. Então, assim, tive que me preparar. A outra andava a cavalo, era uma salta... Não, peraí, eu estava preparada? Não. Então, assim, o que é estar preparado? Eu não tenho como me preparar de tudo nessa vida para quando chegar um momento eu poder, né, ter várias habilidades. Não tem como. Então, o estar preparado é você se preparar em você o máximo possível, dentro do que você pode, porque na hora você nunca vai estar preparado. Você nunca vai estar preparado. Vai ter um negócio. Essa semana perguntaram, você fala alemão? Eu estudei em escola alemã, falo um pouco de alemão, mas o meu alemão não é fluente, é básico.
Eu falei, não, mas é assim, para falar alemão, vai me dar um texto só em alemão, eu do nada vou ter que destrinchar um texto? Peraí, eu preciso entender o que é. Não, é com sotaque alemão. Eu falei, gente, eu sou atriz, eu faço qualquer sotaque, eu vou ter que fazer, entendeu? Eu fiz um teste ano passado para uma personagem de Libras. Fiz o teste inteiro em Libras. Eu recebi o texto domingo, 9 horas da noite. Às 8 da manhã eu estava na emissora em outro estado, de carro, fazendo um teste em Libras. Eu falo Libras, eu aprendi Libras na faculdade. A Cal tem essa sacada, porque eu acho genial, de ter aula de Libras com um ator. Ele é ator. Genial. O Bruno, não sei se ele está assistindo aqui, mas ele é um excelente professor, um excelente ator. Sou super fã dele. Na hora eu liguei para ele e falei, Bruno, você não está entendendo. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Eu preciso da sua ajuda. Então, o cara me ajudou. Em 10 minutos ele me ajudou, me orientou. Eu fiquei a noite inteira estudando. Cheguei lá e fiz um teste em Libras. Você super fala Libras? Meu, se eu chegar ali na rua, eu não vou conseguir falar Libras. Mas eu tenho que me preparar para aquilo de alguma forma. Mas foi aos 45 do segundo tempo. Mas é isso. Isso que você falou é muito legal. Por isso que eu falo, gente, vocês que estão vendo aí, eu acho que deve ter muito aluno meu. Eu já vou abrir as perguntas aqui, que tem muita gente mandando pergunta. Que toda terça-feira eu dou aula ao vivo aqui no Instagram. E uma das coisas que eu mais bato na tecla é isso, de você entender que às vezes você vai receber um teste ali na hora e tem que entrar em cena. No dia seguinte, talvez te dá o texto ali na hora. E é a prática disso. Então, cara, você que está aqui no conteúdo gratuito, praticando essas situações, vocês estão ouvindo de quem está no mercado de trabalho. Isso faz muita diferença. Minha amiga, eu vou colocar uma pergunta aqui na tela, e aí eu vou precisar da sua ajuda, porque eu que tenho 40 anos, meu óculos não está me ajudando muito. Então leia para mim, por favor, porque eu não consegui. Como ser chamada para um teste? Já fiz muitos cursos, gosto de fazer cursos e me sinto preparada para trabalhar. Mas como ser chamada, aí não dá para ver o resto, mas deve ser chamada para um teste. Eu adoraria responder isso. Alguém sabe essa resposta? Não, eu vou te responder, porque eu não consegui ler o seguinte. Eu vejo muita gente hoje falando como eu quero buscar teste. Aí eu vou ser muito direto. Quando eu comecei, era tudo mato. Não tinha essa facilidade que vocês têm hoje. Sabe como é que eu fazia? Eu chegava no Rio de Janeiro, pegava o Globo e via aquelas janelinhas do lado, onde tem a peça X. Aí eu ia lá no teatro, ficava na porta do teatro e falava assim, oi, quem que é o produtor? Quem que é o diretor? Posso entregar meu material? Era aquelas fitas VHS. Por que eu estou falando isso? Vocês que estão aí vendo. Hoje, cara, existem plataformas online, todos os produtores de elenco estão ali. Existem comunidades no Facebook. Existem existem festivais de curtas independentes que vocês podem criar o trabalho de vocês e ao invés de ficar esperando o teste, vocês se inserirem no mercado de trabalho. Tem cadastro, todas. Eu sempre dou exemplo do Sérgio Barreto, eu tenho até uma live com ele, que ele tem hoje o maior canal do YouTube de ator, chama Projeto Ator. Conheçam o canal dele, tem 130 mil inscritos. Ele começou sozinho na casa dele, com o armário aparecendo, igual está aparecendo aqui. E hoje ele faz no canal dele websérie, ele recebe uma grana, tem produtores de elenco que chamam ele por causa dos trabalhos. Por que eu estou falando isso? Cara, não vai aparecer teste, saiam desse lugar de esperar que algo apareça e vá você se colocar no mercado de trabalho, vai você entrar para o mercado de trabalho. Uma das coisas que eu arrependo de não ter feito quando me formei é criar um grupo de teatro com alguns amigos e criar um edital, escrever um texto independente e tentar entrar no teatro, criar uma obra autoral. Então, assim, parem com esse romantismo de como conseguir teste, como se fosse o teste que vai te determinar se é ator ou atriz ou ter trabalho. Porque você pode ter acesso aos testes, como a carta está dizendo, e não passar. E aí você vai fazer o quê? Você tem 10 testes. Eu tive um ano, só para registrar isso, 2009. Eu fiz teste, cara, para tudo. Eu fiz teste para as 3 novelas da Globo, eu fiz duas da Record, uma do SBT, e não passei nenhuma. Então, assim, de que adianta, às vezes, você ter acesso aos testes? Você já viveu essa situação de, tipo, num ano, receber, tipo, não pra caralho? Porque eu já vivi muito isso. Olha, já aconteceu de eu estar numa emissora e ter que dizer não para outra umas 8 vezes. Caraca. Recentemente quase aconteceu a mesma coisa. Mas não, eu nunca fui, infelizmente, de fazer muito teste. Eu sempre fui muito de cavar as minhas oportunidades. Sempre fui muito sozinha, cavando ali, conseguindo as coisas na batalha. Ou nesses amigos que eu fui conseguindo aqui e ali. E que
que foram me ajudando. Não, ó, vai ter não sei o que, ó, fala com fulano que... Sim. Porque eu não tenho um problema de pedir. Isso eu não tenho o menor problema, porque eu tô pedindo trabalho, é o meu trabalho, não tô... Sei o que eu posso oferecer, né? Aquilo, né? Eu não tô vendendo meu brigadeiro, que é muito ruim, né? Eu tô vendendo Sim. meu estrogonofe. Então, né, tem que saber o que você tá É. vendendo. Então, eu não tenho o menor problema de pedir. Mas sobre essas plataformas digitais hoje em dia, eu acho que tem que fazer o elenco digital, tem elenco na rede, tem o elenco da Aletose, se eu não me engano. Tem Ó, quem tá aí perguntou isso, que segue a Kari, que tá caindo aqui de paraquedas, vai aqui embaixo no feed, eu tenho exatamente isso que a Kari tá falando. Eu tenho uma aula só sobre plataformas. Então, tem da Cibele Santa Cruz, Marcela Altipé, Isso. Aletose, elenco digital, tem uma Manter galera. aquilo ali atualizado. Exatamente. E eu tenho uma live com a Denise Bernardes, que é uma produtora de elenco, de filmes, séries, e que ela deixa o contato dela nessa live para vocês também mandarem material. É uma forma de ajudar, mas entendo que às vezes vocês vão ter acesso a esses lugares onde tem teste e não significa que é isso que fará vocês Mas trabalharem, é isso, sabe? fazer o cadastro na Globo, tem no site, hoje em dia é remoto. Fazer o cadastro no SBT, não sei se reabriu o site, que estava fechado o site, não sei se reabriu, mas assim, Eu acho ficar que de olho. site. A Record também. Na Record, como eu fui para Record? Eu fui para Globo pela Sininho, né? Contei aqui do link que eu fiz com a Sininho e tal. Acabei, a Verinha falou para mim, Karen, vamos fazer autoestação. É uma galera jovem. Você canta. Por que você não manda seu material? Eu falei, como é que faz com o material? Você vai lá, bate na porta. Toda quarta-feira tem reunião com o elenco, porque a Record não tinha banco de elenco. Então eles chamaram. Eles eram uma cara da Unirio, era só gente da Unirio, eu lembro perfeitamente. E as pessoas, eu era a mais criança de todas. E eu fui lá, levei meu videobook, entreguei pro Barrão, que é o Ricardo Ferreira, na época que trabalhava com o Luiz Antônio Rocha. E aí eles me ligaram, só uma semana depois, falando que gostaram do meu material, me chamando para um teste. Foi isso. Na época, isso era possível. Hoje não é assim, mas aí você tá falando, era mato. A gente ia lá, batia na porta e pedia Cara, batia literalmente na porta, né? Literalmente na porta. Exato. Era muito louco. Ó, me responde essa pergunta aqui que eu vou passar para você, que pode ser legal, que é, ó, o que é mais difícil para você quando vai gravar uma cena? Só antes de você responder, galera, tem muita pergunta, já estamos chegando no limite aqui com a cara. Então, tipo assim, eu selecionei essa, vou pegar mais uma para a gente responder e, infelizmente, a gente vai ter que finalizar. Então, me responda essa daí, Karen. O que é mais difícil para você na hora de gravar uma cena? Boa pergunta essa, hein? Tô pensando aqui também. Talvez a troca. Sim, se não houver troca com quem você está em cena, difícil. Boa. Isso é o mais difícil. Então, acho que uma cumplicidade com quem você está em cena. Porque com a equipe, especialmente na Record, que eu já trabalhei há muitos anos, tipo, eu amo a equipe, eu conheço a equipe, sabe? Eu confio naquelas pessoas, são a minha família, eu tô ali com aquelas pessoas, eu conheço aquelas pessoas. Então, é mais fácil eu ter segurança naquilo ali. Mas, às vezes, com um ator que eu não conheço tanto, que eu não estou tão familiarizada. E aí vem a importância da preparação. De você se conectar antes com aquela pessoa. De você conhecer antes aquela pessoa. De criar uma confiança. Eles podem não ser melhores amigos, não é isso. Podem até virar, mas tem uma cumplicidade de cena, né? Eu acho que isso é o mais difícil. Assim, se tiver a cumplicidade, isso não é difícil. Mas se não tiver... Nossa, você falou uma coisa que eu acho que é isso, assim, de como eu já vivi situações, tipo assim, né, nos meus últimos 12 anos eu estou trabalhando mais no audiovisual, fazendo filmes. E o cinema, ele tem uma coisa diferente da TV, que muitas vezes o cinema faz a Karen primeiro, tipo assim, gente, a câmera tá aqui, aí eu vou fazer o lado da Karen e eu fico atrás da câmera. Aí depois a câmera vira para mim e a Karen tá atrás da câmera. E eu já vivi situações, tipo assim, enquanto a câmera tá na Karen, o ator põe a vida dele ali. Quando a câmera vira para mim, que ele também tem que continuar jogando para me ajudar, o ator fica meio que ali. Então eu acho que isso que a Karen falou, já fiz o meu e foda-se. Então eu acho que isso que a Karen falou é importante, porque às vezes você precisa do outro muito, né? E quando você está ali gravando algo que o outro não está em essa cumplicidade, eu acho que isso talvez seja o mais difícil de você se conectar. E cabe você aprender a não depender do outro. O que eu tô falando se virar. Não cabe a você depender do outro. Se houver a troca, incrível. Aproveite a troca, troque e vá em frente. Sim. Mas se não houver,
Não dependa do outro. Você tem que fazer o seu e não adianta depois sair de um teste ou sair de uma outra, de uma cena e falar, eu não fui bem porque a pessoa que estava falando, ela não no seu... Não adianta, entendeu? Não adianta. Ó, eu quero te agradecer e aí sua fã tá te mandando um beijo, falando que... Beijo, Thalia, acho que é isso. Isso. Eu vou encerrando, galera. Enquanto eu vou aqui me despedindo da cara, eu vou ativar aqui os comentários se você quiser falar alguma coisa. Se eu tiver mandado pergunta ou qualquer coisa também, Gustavo, pode me mandar, que aí eu respondo para você e você passa para eles se tiver alguma dúvida. Não dá liberdade para eles, não. Não dá liberdade para os alunos, não. Eles vão te mandar direct a noite inteira. Mandar direct que eu respondo, não tem problema. Não, eu respondo. Tô brincando, aí eu chego não tem isso não. Eu chego na aula, porque eu tenho uma coisa no meu curso, principalmente no curso fechado, que eu gosto mesmo de estar junto quase que o dia todo, assim, com eles, mesmo distante. Então, às vezes, eles me mandam umas perguntas, tipo, 11 da noite, eu faço questão de responder, porque eu falo, manda mesmo. Ó, vou selecionar mais uma aqui da galera sua que tá aqui. Tem muita pergunta. Gente, quero agradecer todo mundo que mandou pergunta. Ó, tem gente que falando no sítio. Caramba, isso aí tem tempo. Ó, essa pergunta do Lucas, ó. Qual curso você indica para quem não mora... mas é difícil, porque quem não mora em São Paulo e Rio tem que ser online. Né, Gustavo? Online. Aí eu te vou indicar o meu, porque se você falar que mora em Curitiba, eu não faço ideia que curso que tem em Curitiba bom. É difícil, né? Curso online, isso aí que você falou. Aliás, a minha pós foi toda online, tá? Hoje em dia a gente tem... Mas, ó, eu fico brincando assim, né? Faço meu curso. Claro, eu tenho meu curso online, quem quiser, Verdade em Cena, tá aberto. Cara, mas tem cursos muito maneiros. Tem a Marina Rigueiro, dá o curso da Ivana Tchamba, que é muito maneiro. Aliás, tem aqui no Rio, o Caetano tá dando curso. Tem o curso do Sesgran Rio, ou a oficina do Sesgran Rio, de TV, aliás. Não sei se você já falou para os seus alunos sobre isso, que vocês têm uma galera aqui no Rio. Mas é um curso de TV específico, é edital, a gente tem que fazer teste para passar para o curso. Olha, maneiro. Eu vi que Você conhece o Caetano Amália, não conhece? Conheço. Trabalhou com ele? Que dá aula da Facebook, né? Ele tá dando curso também, ele tá dando aula. Inclusive, eu acho que é o mesmo curso que a Marina, cada um dá do seu jeito, mas eu acho que ele também dá curso da Ivana Tchamba, que inclusive o Caetano Amália eu vou marcar a gente falar exatamente sobre isso. Também tem o Tom, tem uma galera, acho que o Léo também dá, tem uma galera que dá Magna, que eu cheguei a fazer lá no início, ninguém falava de Magna aqui no Rio, eu fiz alguns workshops sobre Magna, que são técnicas bem legais hoje em dia, né, para câmera, que são rápidas, precisas. Eu acho que hoje vocês têm, eu acho que a pandemia, claro que trouxe muita gente para o online, aí tem coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que você não morando nesse eixo Rio-São Paulo, tem muita oportunidade mesmo de você trabalhar. E fica o convite, quem quiser também, clica no link aqui do meu Instagram, tem o meu curso aí para você conhecer. O Guto, o Guto que dá curso em Curitiba. O Guto, Vicky, não é o Guto que fez a pós com a gente? Eu acho que é o Guto que fez a pós de direção comigo. O Guto é ótimo, se for ele mesmo, o Vicky deve me confirmar aqui, que a Vicky também fez a pós comigo. Ele fez, inclusive, ele tem uma produtora, ele faz filme lá no Sul. Eu fiz teste pro filme dele, inclusive, lá no Sul também. Então, é uma galera bem legal. A gente tem... Eu peço desculpa porque, assim, tirando o Rio São Paulo, que é onde as praças, né, que a gente mais trabalha, é difícil conhecer. Mas, enfim, tá a dica aí das plataformas, tá? E quem tiver interessado, que tá aqui, tiver curioso, clica aqui na bio do Instagram, que tá o link do meu curso, que as inscrições encerram amanhã. Conhece e tal, dá para você ver como é que é o curso. Minha amiga, eu quero te agradecer demais. Eu falei com você que ia ser 25, 30 minutos, nós estamos chegando já a quase uma hora. Não tem problema nenhum, foi gostoso demais. Quero dizer... Obrigado por você ter topado, dê um beijo na sua mãe, saudade de você, espero que a gente não fique longe e que a gente trabalhe logo, pelo amor de Deus. Total, não, com certeza. E você sabe que desde aquela época eu te admiro muito como profissional. Foi a primeira coisa que eu falei aqui, né? O Gustavo, nossa, ele é muito bom ator, né? A gente sempre falava, meu pai achava você um cara super inteligente, sempre falou isso, sempre, desde pequeno, que você era novo. Deixa eu só trazer isso, gente. A Karen, quando eu conheci, ela tinha 14 para 15 anos. Então, o pai dela levava ela para gravar. E eu, muitas vezes, quando estava nos meus intervalos, sentava com o pai da Karen, tipo, no corredor da Record, e a gente ficava horas conversando. E era muito massa, assim. Você sabe que eu tenho um carinho enorme por você, pelos seus pais. Frequentei sua casa, conheço sua mãe, tenho muito carinho por você. E te admiro demais, te acho uma atriz muito talentosa. É mútuo. Com certeza, pode ter certeza. E quando quiser, só me chamar aí, tamo juntos, de verdade. Massa porque você demais. precisar, tô aqui. Quem quiser mandar direct também com dúvida, com qualquer coisa, pode mandar, tô aberta.
Muito obrigado de coração. E a gente depois combina uma outra, que eu sei que tem muita pergunta para responder. Obrigado, viu, minha amiga? Beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado a todo mundo que ficou aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.